Alô, muito boa tarde. Hoje é dia 12 de março de 2018. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, e o calor está demais. Bem, no que diz respeito ao agronegócio, para o produtor brasileiro, até onde eu estou acompanhando, muito boas notícias, com uma exceção ou outra, os preços estão indo muito bem. Eles vão muito bem pelos motivos que vocês já conhecem, que eu falo aqui, que é a demanda puxada, né, quer dizer, forte procura por produtos do agro, e com um prêmio aí que desgraça de um lado, alegria do outro, não é? A seca, a Argentina está vivendo uma seca forte, estão refazendo todas as estimativas de safra, milho, soja, etc. Isso puxou as cotações tanto no mercado interno brasileiro quanto no mercado internacional. Afinal de contas, existem 3 importantes produtores de soja e milho. 3, não, tem mais, mas bem importantes de soja e milho no planeta: Estados Unidos, Brasil e Argentina. A China produz bastante milho, mas consome tudo, enfim. E isso tudo dá um quadro favorável, pelo menos para os grãos. As cotações dos produtos apresentam-se muito bem. Antes, porém, de começar a falar do agro propriamente dito, eu queria contar uma história que acontece comigo para vocês, que representa um pouco essa loucura, essa barbaridade, essa nau sem rumo que é o Brasil. Aqui no caso, também tem a ver com justiça. Vejam vocês, eu tenho um pequeno terreno que é um pomar. Não tem casa, não tem nada. É um terreno para criar mosquito e para plantar, onde estão plantadas algumas frutas. Limão, laranja, pés de café, enfim. Esse terreno fica num condomínio fechado. Aí, há uns 15, 20 dias, eu recebi o carnê do IPTU. IPTU é Imposto Territorial Urbano, né? IPT, Imposto Territorial Urbano. IPTU, que você paga aqui em São Paulo são 10 meses. Lá onde eu tenho terreno pagava-se 12 meses. Esse ano vai ser 10 também, porque fizeram uma burrice lá, erraram tudo. Bem, aí vejo eu lá, valor bem alto, subiu muito de um ano para o outro. Mas tudo bem, isso é o IPTU. Aí tem um negocinho lá, uma sigla, que eu desvendei, porque eu fiquei olhando. T, taxa. C, imaginei, de coleta. R, residencial. E L, de lixo, imaginei eu. Fui à OAB lá na cidade, falei, tem que ir na prefeitura saber o que é isso e tal, porque nós não sabemos. Fui na prefeitura, bingo, né? Taxa de coleta residencial de lixo. Não é barato, mais de R$ 200. Eu falei, bom, o terreno que eu tenho não tem lixo, certo? Porque o lixo que é produzido dentro do terreno são folhas, galhos, mato, né, ervas daninhas, que eu não sou nenhum ecologista, mas pedi lá para o jardineiro fazer um buraco numa área e a gente enterra tudo isso lá, porque essas coisas fertilizam a terra, certo? Melhoram a qualidade da terra. E então não tem lixo nenhum. Aquele terreno não produz lixo. Bom, aí vim para São Paulo, fui a um advogado que eu conheço aqui, o doutor Hilton. Falei, ó, tem esse problema aqui, como é que eu vou pagar uma taxa de coleta residencial de lixo se o terreno que eu tenho não produz lixo? Certo? Vou pagar por uma coisa, por um serviço que não existe.
não é isso? Se eu não ponho um saco de lixo do lado de fora, como é que eu vou pagar por taxa de coleta residencial de lixo? E sem contar que neste condomínio, quem faz a coleta de lixo dentro do condomínio são funcionários lá do condomínio. A gente paga para que os funcionários façam a coleta 3 dias por semana. Acho que segunda, quarta e sexta. Tudo bem, esse lixo é colocado em um armário muito grande, muito bem feito, do lado de fora do condomínio, e lá passa o caminhão e pega esse lixo e joga no caminhão. Então, tudo bem, quem tem casa lá dentro, não dá para dizer que não tem a coleta, porque não tem a coleta dentro do condomínio, mas tem a coleta do lado de fora. Agora, o terreno que eu tenho não produz lixo. Aí, falei para o meu advogado, falei, olha, não quero pagar isso aí, não tem esse serviço, não tem lixo. A resposta do meu advogado, olha, eu se fosse você pagava, porque é uma causa perdida. Eu acho que eu devia receber, porque eu faço um serviço ambiental para aquela região, né? Com as minhas árvores frutíferas, outras ornamentais, etc, etc. Não, eu não apenas não produzo lixo, faço um serviço ambiental, bom serviço ambiental, e ainda sou punido por isso, tendo que pagar R$ 252, sei lá, por um serviço que a prefeitura não me presta. É mole? Pois é. Então vejam vocês, esses senhores do IBAMA e tal, eu devia ser premiado pelo serviço ambiental que eu produzo para a região e sou punido. Sem contar que recentemente o prefeito da cidade fugiu da polícia, tá? Não sei se voltou, tá fugindo da polícia. Vocês veem onde eu amarrei meu burro. Não, ninguém te faz o serviço, mas você paga porque você é um trouxa, você está aí para pagar, né? Bom, eu já disse que as cotações dos produtos estão boas. Vamos, nesse primeiro bloco, conhecer então, neste momento, dia 12 de março, devem ser 13 horas, sei lá, não sei, o relógio ali tá faltando umas luzinhas, umas perninhas. Vamos ver o índice Bovespa, quando for possível, e a taxa da moeda norte-americana, que são dois importantes indicadores para a economia brasileira. E a economia brasileira, como vocês sabem, vai indo relativamente bem. Olha, vejam vocês, o índice Bovespa é aquela cesta com as ações das principais empresas brasileiras, vai bem, está em alta, 0,25% neste exato momento. 13 horas e 38, é isso mesmo? 86.595 pontos. Lembrando que já chegou a 87 mil. Eu tenho que fazer uma ressalva para esse índice Bovespa, que uma assessora que eu entrevistei, que vocês vão ainda assistir, tem uma definição para o que está acontecendo com o índice Bovespa. Ele está refletindo os dados, os números melhores da economia brasileira. O país, depois de 2 anos de queda do PIB enorme, 3,5%, portanto 7% em 2 anos, perdão, no ano passado, 2017, o PIB cresceu, pouco, mas cresceu, 1%. E a inflação caiu, está em 2 pontos, está menos de 3%. E fora outros dados da economia e dados de arrecadação, etc, etc. A economia melhorou. Está melhorando, lentamente, mas está melhorando. E o índice Bovespa reflete exatamente isso, né? Essa melhoria. Ele está em 86 mil pontos, como vocês viram agora, e tem gente que acredita que há espaço para subir mais, até porque ele ainda está com um valor menor do que deveria estar em relação às empresas, né? Dá tempo de ver o dólar antes do intervalo? Então vamos ver o dólar. O dólar também em alta nesta segunda-feira. Vocês estão lá, 12 de março,
13,40. O dólar está com 0,39% de alta, R$ 3,26 é o valor da moeda norte-americana. Bom, se for o caso, depois do intervalo, eu explico um pouco o que é as perspectivas para o valor da moeda norte-americana. Agora vamos a um pequeno intervalo e eu volto já já. Até já. Ok, estamos de volta. O programa é Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão. E eu tô rindo porque eu estava vendo aí no intervalo esse novo programa do canal do Boi, Café com Boi. É o grande Luiz Crozara que faz. Estava vendo um anúncio do Crozara agora, foguinho atrás. Muito bem, seu Crozara. Gostei de ver. Programa matinal, né? Deve ser às 7 da manhã, por aí, bem cedo. Bem, antes do intervalo, hoje é dia 12, vocês viram a moeda americana, R$ 3,26. A perspectiva que se tem para o comportamento da taxa de câmbio neste ano de 2018 é ficar mais ou menos onde está. 3,30, 3,25, por aí. Agora, eu lembro a vocês todos que me assistem há tanto tempo que se você quer cair do cavalo, literalmente, faça uma estimativa do dólar. Nunca é muito difícil acertar. Eu nunca fiz, não sou especialista. Estou repetindo aqui o que tenho lido e ouvido. Esses mestres de análise de câmbio acham que a moeda vai ficar aí em 3,30, talvez um pouco mais, um pouco menos. Eu lembro que teremos eleição geral e restrita, só não tem prefeito e vereador, acho. Então, ano de eleição tem volatilidade. Volatilidade, vocês sabem o que é. Sobe e desce. Eu acho que essa estimativa pode estar certa. Nós vamos ver logo no final do ano se vai ficar mais ou menos como está, por aí perto dos 3,30, um pouco abaixo, um pouco acima. Vamos ver quando saírem todos os candidatos, aquele candidato que vai ser o preferido pela maioria do povo brasileiro. Há um consenso que nós precisamos de alguém para a presidência da República que mantenha uma agenda reformista, né? Faça a reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política e por aí vai. Sempre há o que melhorar, nunca as coisas estarão perfeitas. Então eu acho que pode haver uma certa volatilidade, sim. Eu abri o programa de hoje falando que as cotações de alguns produtos estão indo muito bem, obrigados, principalmente soja e milho. O café não faz parte desse grupo. Nós vamos ver aí se temos tabela do café em Nova York e São Paulo, não importa a ordem. No mercado físico já entrou um café arábica em Nova York, então eu vou ver com vocês o que está acontecendo lá nesse exato momento. O meu próximo vencimento é maio, $1,19 nesse vencimento por libra peso, né? Que é quase meio quilo, queda de 0,20%. Lá no fim tem a cotação máxima e a mínima, só para você conferir. No vencimento de julho, $1,22 a libra peso, queda também de 0,30%, em seguida da máxima e da mínima. Finalmente, setembro, $1,24, menos 0,20%, a máxima e a mínima. Se você olhar a primeira coluna, não a dos meses, a primeira de números, você vai ver que a curva é ascendente. Mas o café, se você analisar o que eu chamo, né, os fundamentos de mercado,
safra, consumo, exportação e outros dados, essa cotação do café não é uma cotação animadora, pelo menos para os maiores produtores do mundo, que são os cafeicultores brasileiros. Aqui na B3, o café é negociado em saca, é café arábica também, como Nova York, mas negociado em saca de 60 quilos, lá em 450 e poucos gramas por libra-peso. Vamos ver o café aqui na BMF, vocês têm essa tabela aí? Tem. Já está lá, já vou ver se acompanha Nova York ou não. Está descolado de Nova York. Está pouco negociado. Negociado maio, que é o mês em curso, não, é o próximo vencimento aqui, e setembro. Os outros meses o preço é do ajuste anterior, do último fechamento. Março, hoje foram negociados 510 contratos, esse é o mês em curso. Está numa variação positiva de 1,42%. 510 contratos negociados. Maio, cotação anterior $145,50 a saca. Julho, 141,75, aí a safra brasileira 2018-19 já está lá sendo colhida, bem colhida. E em setembro, 420 contratos negociados nesta manhã, até este horário aí que vocês estão vendo, 12h06, $148,85, esse que apresenta uma pequena queda de 0,30%. Eu acho que está na hora do outro intervalo, Santiago, ou não? Então isso, café, são as cotações, tanto aqui na B3 quanto na Bolsa de Nova York, neste momento. Para a gente fechar este bloco com o café, uma informação: o Brasil, Secafé divulgou os números de exportação de fevereiro e eles continuam baixos. Se eu não me engano, foram um pouco mais do que 2.300.000 sacas de café, é pouco. O Brasil tem exportado normalmente mais de 3 milhões de sacas por mês. Por isso que chega a 35, 36, até mais, 37 já chegou, milhões de sacas. É o grande exportador de café do planeta. Quase um terço do mercado sai das terras brasileiras. Bem, e para você que está aí vendendo café hoje, o preço físico que eu tenho, cereja descascado 470, é o preço fornecido pelo escritório Carvalhais. Finos a extra finos da Mogiana em Minas, 460, os de boa qualidade 440, duro fraco 430, riado 420 e rio 410. Tanto o consumo duro como o consumo riado são negociados a 410 reais a saca. Vamos ao intervalo e eu já volto para o terceiro bloco. Até já. Só para você recordar, hoje é segunda-feira, um calor da hora, 12 de março de 2018. Aí eu falo aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão. Bem, cautela e canja de galinha, você já sabe o que é o resultado, né? Faz mal para ninguém. O mercado de milho está da seguinte maneira: tem gente querendo comprar, mas os produtores, acreditando que essa alta ainda não é suficiente, que vai subir mais, estão reticentes em vender. Então, por isso que eu falei, cautela e canja de galinha, não faz mal a ninguém. Não estiquem muito a corda. Se você está com a tua saca, custou bem abaixo, né, o custo de produção foi bem abaixo do que o mercado está oferecendo, você já ganhou um bocado. Claro, você quer ganhar mais. Quem não quer, não é? Mas
fica de olho, porque o mercado nem sempre é favorável. Tem hora que ele dá uma reviravolta e aí você não vendeu por um preço, vai vender por um preço pior. Eu vou dar algumas cotações aqui do mercado físico, em lotes, né? Não é uma saca, são lotes que eu peguei, apanhei no site AG Rural, capitaneado pelo Fernando Muraro Júnior. Depois a gente vê o milho futuro aqui na Bolsa. Campinas, que é a praça formadora do preço de milho no Brasil, pelo preço do Fernandinho, R$ 39,00 CIF, tá? Com o CIF incluído. No Porto de Paranaguá, a saca é cotada a R$ 34,50. No mesmo estado, em Cascavel, R$ 33,50. Campo Grande, R$ 30,00. Olha os preços do milho. Tangará, R$ 20,50. Mato Grosso. Lucas do Rio Verde, R$ 19,50. Sorriso está com o menor preço. É um grande produtor de milho. R$ 18,50. Aí você vai para o Triângulo Mineiro, Uberaba, R$ 30,50. Nos mercados importadores de milhos, para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o preço sobe. Chapecó, a saca é cotada a R$ 36,00, mesmo valor em Concórdia. E Campos Novos, também no mesmo estado, 35. Veja lá, Porto Alegre, CIF também, como São Paulo, a saca é negociada no Rio Grande do Sul a R$ 38,00. E em Passo Fundo, a R$ 34. Esse é o análise do mercado de milho. O mercado está bom, está pagando bem, mas os vendedores estão cautelosos, vendendo pouquinho. É o que a receita é a de sempre. Se você está aí com 20, 30, 40% acima do que custou produzir, é um momento de pensar se vou fazer aqui, realizar esse lucro aqui que está bom, e evitar correr o risco de que o mercado mude de direção e eu tenha que vender, em vez de com 20 ou 30% de lucro, vai vender com 5 ou 10% ou até negativo. É difícil que esse preço venha a cair, ou seja, o mercado está firme. Eu acho que o mercado está firme, é a minha opinião, porque a intenção de plantio inicial que foi colhida entre os produtores brasileiros, eles pretendem plantar menos milho na safra de inverno, na chamada safrinha, que é uma safrona. Bem, tem tabela de milho, vamos mostrar para o telespectador. Tem um milho lá, já temos um milho ali, que é aqui na Bovespa, que é o que interessa. Vocês vejam, março, 3.230 contratos, 41,40. Você vê, Campinas está 39. Ele continua subindo na bolsa, 1,87%, quase 2%. Maio passou os 2% de alta hoje, está com 2,08. Quase 7 mil contratos negociados, para ser exato, 6.690 e 38,69. Aí já está mais ou menos definido a safra de inverno. Julho está com o preço dos negócios no dia anterior, da sexta-feira, R$ 36,23. E setembro, 2.230 contratos foram negociados hoje aqui, R$ 35,23, que aí já tem a safra, né? Está circulando a safra de inverno, mas mesmo assim com uma alta de 1,82%. Eu acho, portanto, essa é a minha opinião, que o mercado de milho está firme. Quer dizer muito? Não, ele pode mudar de direção. Este ano eu acho que não vai. O Brasil vai exportar mais de 30 milhões de sacas, tem que exportar mais do que 30 milhões de sacas, e o consumo interno, puxado por suínos, aves e mesmo boi, seguramente vai manter o mercado meio andando
redondinho, sem grandes turbulências. Apenas uma notícia pontual aqui. O algodão no mercado interno continuou subindo. O indicador CPE-Esalq avançou 0,68 na terça-feira para R$ 2,82 a libra-peso. E continuam negociando. Quem conseguiu já se abastecer já fez, mas quem está precisando tem que comprar o algodão e pagar os preços desse mercado, que foi esse que eu disse para vocês. Nosso tempo está passando rapidinho, mas vamos falar do boi rapidamente. No boi não houve grandes alterações aí nos últimos dias, então vamos ao preço aqui do físico e depois, se tiver, o futuro. Araçatuba, São Paulo, R$ 147,50. Campo Grande, R$ 134,50. Oeste da Bahia, 148, a arroba do boi. E Oeste do Maranhão, 131. Essas as principais cotações do boi gordo. Vamos ver o boi gordo aqui na bolsa. Está lá para você ver. Veja que março foram 60 contratos e os valores de março estão inferiores ao mercado físico. Pelo menos em São Paulo, aí é São Paulo. 144,85. Está absolutamente estável. Abril, 40 contratos, 144,15. Maio é o mais negociado, é o mês da entre-safra. 240 contratos a 143,90. Finalmente, outubro, 20 contratos aí entre safra, R$ 151. Bem, meu tempo acabou. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Esse programa, você sabe, você pode ver no Facebook também. Até amanhã. Amanhã tem mais Mercado Futuro. Até lá.